Beira 2, com Adúlcio Lucena. Menina de 4 anos, vítima de bala perdida, morre com um tiro na cabeça. Homem encontrado morto em Rio, no Cabanga. Essas manchetes serão destaques do Bandeira 2 desta quinta-feira, 5 de junho de 2025, aqui na Rádio Jornal FM 90.3. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada Reformados Pensionistas PMBM do Estado de Pernambuco oferece a todos associados dentista, assistência médica, convênio na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico, atuando em várias causas. Agora abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios dependentes pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes na cidade de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também em Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o seu dinheiro da mensalidade em benefício dos associados para mais uma vitória. Seja você mais um sócio da MERP. Presidente Tenente William Vieira. Trabalho, dignidade e credibilidade. Deus acima de tudo. De ontem para hoje foram registrados 6 homicídios em Pernambuco, sendo 2 na região metropolitana do Recife e 4 no interior do estado. Crimes de morte foram contabilizados na capital, no Grande Recife, na Zona da Mata, no Agreste e no Sertão Pernambucano. Vitor Hugo da Silva, jovem de 25 anos de idade. Ele foi assassinado com disparo de arma de fogo na rua Marquês do Herval, no centro do Cabo de Santo Agostinho. Policiais militares do 18º Batalhão foram acionados para a ocorrência e isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Vitor Leite, e agentes da DEA, que é a Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Mas os policiais não souberam dizer a dinâmica, a autoria nem a motivação do crime. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Vitor Hugo da Silva, jovem de 25 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. Cícero Kaique Monteiro da Silva, jovem de 20 anos de idade, ele foi encontrado morto e o corpo enterrado em uma cova rasa, em uma área de difícil acesso na região do Sítio Bezerro, zona rural do município de Flores, Sertão Pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, o jovem estava desaparecido desde a noite do dia 26 do mês passado, após sair de casa no bairro Santa Luzia, na cidade de Carnaíba, dizendo que iria jogar sinuca e não apareceu mais. Motivação, dinâmica e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Divisão de Homicídios estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos feitos pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Cícero Kaique Monteiro da Silva, jovem de 20 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. José Galdino de Oliveira, 51 anos de idade, ele foi assassinado com golpes de um objeto perfurante no sítio Terra Preta, no centro da cidade de Vitória de Santo Antão, zona da Mata do estado. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima estava trabalhando quando teve início uma discussão com o provável autor do crime. Em seguida, o homem foi morto com golpes no tórax e na cabeça. Policiais militares do 21º Batalhão foram acionados para a ocorrência e isolar a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil. Policiais da Divisão de Homicídios estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos feitos pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, José Galdino de Oliveira, 51 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. O Wesley Anderson Gomes de Aquino, jovem de 18 anos de idade, ele foi baleado durante uma troca de tiros com policiais militares na rua Leila Félix Caran, no bairro dos Torrões, zona oeste do Recife.
De acordo com informações repassadas pela polícia, os policiais militares foram averiguar uma denúncia de tráfico de drogas e foram recebidos a tiros. Meteram bala na polícia. Os policiais revidaram e acertaram o suspeito, que foi levado para a UPA. Logo em seguida foi transferido para a emergência do Hospital da Restauração. O estado de saúde dele não foi divulgado pela polícia. Um homem com 32 anos de idade foi vítima de disparos de arma de fogo na primeira travessa Belisário Costa, no município de Afogados da Engazeira, sertão pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, o rapaz passava pelo local quando o homem se aproximou e meteu bala. Um disparo atingiu o tórax da vítima, que foi levada para o hospital local. Motivação e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da divisão de homicídios. O estado de saúde do homem de 32 anos de idade não foi divulgado pela polícia. E olha só, a polícia prende suspeitos de aplicar o golpe do bilhete premiado, viu? Um golpe antigo. As vítimas eram sempre idosos que caíam na lábia dos golpistas. Diandra Monteiro. 4 pessoas foram presas e trazidas para a delegacia de Boa Viagem, 3 homens e uma mulher. De acordo com a polícia, esse grupo costumava atuar em um golpe que é muito conhecido, é o golpe do bilhete premiado. Como é que funcionava? Geralmente esses criminosos abordavam as vítimas assim no meio da rua, geralmente idosos. E aí pelo menos um deles se aproximava pedindo informações em relação à instituição bancária, querendo informações mesmo, orientações de como chegar, por exemplo, numa casa lotérica. Só que durante a conversa com essas vítimas, os golpistas diziam que estavam de posse de um bilhete premiado e que precisavam fazer a retirada desse valor. E aí eles começavam a extorquir essas vítimas pedindo dinheiro. Em alguns casos eles chegavam a informar que por conta de religião eles não poderiam usar esse dinheiro e aí pediam transferências bancárias dessas vítimas em troca do próprio bilhete, que era um falso bilhete premiado. Ou então eles diziam que não conseguiam sacar todo o valor em uma casa lotérica, por exemplo, que precisavam ir para outro local, e nisso eles faziam com que as vítimas entregassem dinheiro. Essas pessoas começaram a procurar a delegacia para denunciar o caso. E então, nesta quarta-feira, a polícia conseguiu realizar a prisão desse grupo. 3 homens e uma mulher. Contra essa mulher já existia um mandado de prisão em aberto pelo crime de associação criminosa, que teria sido expedido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. Um 5º integrante dessa quadrilha conseguiu fugir no momento da abordagem. Por quê? Foi uma prisão em flagrante, porque os policiais chegaram exatamente no momento em que eles estariam com uma dessas vítimas, uma pessoa que já tinha feito uma transferência de um valor para os golpistas e que ia fazer uma nova transação. Essa vítima veio na delegacia também, a polícia já ouviu essa vítima e agora segue com todo o procedimento, inclusive informando para a população que se alguém caiu nesse golpe, se também foi abordado por essa quadrilha, compareça até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. O inquérito já está aberto, a polícia investiga agora o crime de estelionato e também de associação criminosa. Diandra Monteiro para o Bandeira 2. Obrigado, Diandra. Você está ouvindo Adúlcio Lucena no Bandeira 2. Eita, Vanildo, chegou a hora boa, a hora do bom dia de hoje. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meu bom dia para Davi das Placas, lá na Rua da Concórdia. Beijo no coração, meu querido, obrigado pelo carinho, viu? Hugo do Peixe e a esposa dele, Nilza, e os filhos Roberto e Robinho, lá do bairro do Pino, não perdem um programa. Beijo no coração, meu querido, obrigado pelo carinho, viu? Delegado, doutor Ricardo Lima, titular da delegacia do Alto Pascal e a equipe dele. Obrigado, meu querido, fazendo um bom trabalho. Um abraço, obrigado pelo carinho, viu? Todo mundo ligado na Rádio Jornal. Passarinho TX, obrigado pelo carinho, meu querido. Um abraço. Dijaí também ligado com a gente. Lalo, um abraço, querido. O advogado doutor Manuel Assis, obrigado pelo carinho. Binha também ligado com a gente. Cinho do Alumínio, Zeca Gás, Djalma, todo mundo lá de Afogados. Não perdem um programa, obrigado pelo carinho de vocês, um beijo no coração. Pedro Bicada, olha só, rapaz, lá da Vila Popular, o genro Didô, um abraço, querido, Deus te abençoe. Fernandes, motorista da transportadora Bora, lá em Jardim São Paulo, ligado com a gente também, obrigado pelo carinho. Tenente Coronel Ricardo Barbosa, um abraço, meu querido, um beijo no coração. Meu bom dia também para Marcelino, do Banco do Brasil, lá do Cais do Apolo, que ele mora em Boa Viagem, um abraço. O casal Vilma e Fábio, o professor Fabão, os pais de Matheus e
e João, lá do Tamarineira, não perdem um programa. Beijo no coração de vocês, obrigado pelo carinho. Delegado doutor Sérgio Ricardo, um abraço querido, também ligado com a gente. A comissária Ana Rosa e a esposa dela Fabiana, um abraço para vocês, que Deus abençoe. E agora parabenizando os aniversariantes do dia, a jornalista, minha amiga Jaqueline Bandeira, beijo no coração querida, que o Papai do Céu te abençoe sempre. Maria Braz, também sofrendo velhinha hoje, um abraço querida. Elias Bezerra, parabéns. Marli Dias, beijo no coração querida. Adriano Marques, um abraço meu querido, guerreiro do 10º Esquadrão, um abraço. Parabenizando os associados da MERP, PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira. Parabéns para o Coronel Elias Leôncio de Brito, filho, um abraço meu querido, que Deus te abençoe. Os sargentos, Antônio Fernando Torres, um abraço querido, parabéns. E José Udênio Francisco Alves, também de idade nova, e todo mundo ligado na Rádio Jornal do Bandeira 2. Menina de 4 anos, vítima de bala perdida, morre com um tiro na cabeça. Homem encontrado morto em Rio, no Cabanga. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte. Primeiro lugar de audiência, FM 90.3. Rádio Jornal, Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. E olha só, o freiro de igreja evangélica é assassinado dentro de um ônibus depois de discutir com um passageiro. A gente deu esse caso aqui no programa do homem morto a facadas em Santo Amaro. Lembram disso? Segundo testemunhas, a vítima teria sido deixada no meio da rua. Ivanildo Bezerra. A confusão aconteceu no ônibus que fazia a linha Alto José Bonifácio e João de Barros. A polícia militar foi acionada diante da confirmação da morte de Valdécio Soares de Oliveira Silva, de 50 anos de idade. Ele era diácono de uma igreja evangélica no Porto da Madeira. Tinha embarcado no ônibus depois de ir se encontrar com uma irmã num bar no centro do Recife. Ele não achou a irmã e decidiu voltar para casa. Foi quando o crime aconteceu. Depois da confusão, o coletivo parou onde o corpo da vítima foi deixado. A rua é uma paralela ao Procap, mas de pouco movimento, só com clínicas e escritórios que não funcionam à noite. A vítima ficou agonizando até a morte. Quem estava no ônibus e testemunhou o crime ficou em desespero. Eles começaram a discussão já no ônibus, ficaram na parte da frente mesmo. Foi aí então que a vítima ficou falando que ia vou fazer você descer. E o autor fez, e tu é o quê? Tu é da polícia pra me fazer descer? Aí ficou os dois brigando. Aí quando a vítima foi pra cima do autor, ele começou a esfaquear ele. Foi aí que começou todo mundo ficar gritando, uma maior gritaria dentro do ônibus. E aí então o motorista arrastou o ônibus com tudo. Quando chegou aproximadamente aqui no local, ele abriu a porta do ônibus e o rapaz foi e jogou ele. Foi aqui que ele ficou e então o ônibus seguiu normal, como se nada tivesse acontecido. E aí ele botou o expresso, apagou todas as luzes do ônibus e só fazia parar para quem ia descer. A família da vítima não recebeu informações precisas sobre o crime. Ninguém soube explicar ao certo por que tamanha violência. Valdécio deixa 3 filhas e a esposa. A autônoma Liedane Azevedo fala da perda do marido. Exatamente, e a gente não quer acusar ninguém, porque a gente não tem esse direito, mas eu só quero o culpado preso, porque assim ele não vai reproduzir em outra pessoa e outra família não vai estar passando, porque eu estou passando nesse momento. A Polícia Civil investiga o caso. Givanildo Bezerra para o Bandeira 2. Obrigado, Givanildo. A empresa de ônibus Caxangá divulgou em nota que afirma que nenhum dos homens envolvidos é ou foi funcionário da empresa ou utilizava farda do sistema de transporte público. As imagens das câmeras de segurança já foram encaminhadas para autoridades competentes, mas a nota não responde sobre o motivo que o motorista teria seguido viagem sem prestar socorro à vítima. A polícia está investigando esse caso, viu? Daniel Oliveira de Lima, de idade não informada pela polícia, foi assassinado com disparos de arma de fogo às margens da PE-95, na zona rural de Caruaru, no agreste pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima estava a caminho do trabalho quando um homem desconhecido e armado efetuou os disparos contra Daniel, que morreu na hora. Meteram bala no rapaz. Motivação e autoria do crime são desconhecidos da polícia. Policiais da divisão de homicídios estiveram no local do crime iniciando as investigações.
Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Daniel Oliveira de Lima, de idade não informada pela polícia, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. A polícia investiga a morte de Jefferson de Souza Veríssimo, 33 anos de idade. Ele foi vítima de golpe de faca peixeira na rua Pedro Pereira de Lima, no município de Salgueiro, no sertão pernambucano. De acordo com informações já passadas pela polícia, o homem teria chegado embriagado e ameaçado a irmã com uma enxada. Para se defender, a mulher desferiu um golpe de faca peixeira no pescoço do rapaz, que ainda foi levado ao hospital local, mas não resistiu. A irmã da vítima fugiu do local logo em seguida. Policiais da divisão de homicídios estiveram no local iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Jefferson de Souza Veríssimo, 33 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. O Wellington Cauã Vieira da Silva, jovem de 21 anos de idade, ele morreu em um trágico acidente de trânsito na PS-180 no centro da cidade de São Bento do Una, no Agreste pernambucano. De acordo com informações já passadas pela polícia, o jovem pilotava uma moto quando, por motivos ignorados, bateu na traseira de uma outra motocicleta, caiu na pista na contramão e foi atropelado por um caminhão que vinha no sentido contrário. O rapaz morreu na hora. Quando os policiais militares chegaram ao local, o motorista do caminhão não estava. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as verdadeiras causas desse acidente. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, o Wellington Cauã Vieira da Silva, jovem de 21 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. O corpo de um homem foi encontrado no açude de Manari, no sertão pernambucano. Policiais militares, com a ajuda de funcionários da prefeitura da cidade, conseguiram retirar o corpo da água. No local, ninguém disse conhecer a vítima e nenhum parente apareceu para reconhecer o corpo. A polícia ainda não sabe a motivação da morte da vítima e policiais civis estiveram no local para iniciar as investigações. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo do homem foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal para passar por perícia e ser identificado oficialmente. Marinalva do Nascimento Silva, de 62 anos de idade. Ela foi encontrada morta em uma represa de uma propriedade privada no distrito de Gonçalves Ferreira, na área rural de Caruaru, cidade do Agreste pernambucano. A família acredita que foi um acidente, mas a Polícia Civil esteve no local e abriu inquérito para apurar o caso. Policiais militares foram acionados para a ocorrência e isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil. Logo após os trabalhos dos policiais e dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Marinalva do Nascimento Silva, idosa com 62 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Edivaldo Manuel do Nascimento, de 56 anos de idade. Ele morreu após ser atacado por abelhas na estrada do Engenho Pinto, na zona rural de Moreno, cidade da região metropolitana do Recife. Policiais militares foram acionados para a ocorrência e isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil. O socorro chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas do acidente. Logo após os trabalhos dos policiais e dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Edivaldo Manuel do Nascimento, 56 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. E olha só, foi preso um homem suspeito de matar uma mulher a tiros no bairro dos Torrões, aqui na zona oeste do Recife, viu? Isso foi em pleno dia de Natal, em 2024. Ela teria se jogado na frente da arma para salvar o filho que estava brigando com o irmão do homem, que foi preso. Jonta Cabral teve a prisão preventiva decretada no momento em que estava em uma unidade da UPA. Suelen lembrar, né? Desde o dia 25 de dezembro do ano passado que a polícia busca por esse suspeito de 31 anos. Esse crime aconteceu no Natal, lá em Roda de Fogo, nos Torrões, aqui no Recife. De acordo com informações da polícia, a vítima foi a dona Maria de Lourdes Alves da Silva, de 56 anos. Ela estava na rua 3 de setembro, quando o filho dela, segundo a polícia, se envolveu em uma discussão com outros dois homens, que seriam irmãos. Seria também a motivação pelo tráfico de drogas. Dona Maria de Lourdes estava na frente de casa quando essa discussão começou. As pessoas lá que se envolveram nessa briga sacaram a arma e começaram a atirar. A polícia relata pra gente que Dona Maria de Lourdes
se jogou na frente do filho para que o filho não fosse atingido. E ela, lamentavelmente, acabou levando um tiro. Foi socorrida para a UPA dos Torrões e faleceu. Outras pessoas da localidade também chegaram a ser baleadas, de acordo com informações da Polícia Civil. Dona Maria de Lourdes morreu. Desde então, a polícia começou a investigar esse caso. Esses 2 irmãos chegaram a fugir, depois vieram para cá, depois de alguns dias, prestaram depoimento e foram liberados. Só que agora, com todas as provas, a polícia conseguiu prender um dos alvos através de mandado de prisão preventiva, que foi o Jonathan Cabral. Segundo informações da própria polícia, o Jonathan foi até a UPA dos Torrões, curiosamente, local onde a Dona Maria de Lourdes acabou falecendo, foi socorrer a esposa. Chegando lá, a polícia, já em posse desse mandado de prisão, cumpriu o mandado. Disse: olha, você está preso, vai responder aí de repente pelo homicídio contra a Dona Maria de Lourdes. E ele foi trazido para cá, para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP do Cordeiro, e ele nega a participação nesse crime. Só que a polícia, através de mandado de prisão e através da investigação, já tem provas contra ele. O Jonathan saiu daqui e conversou com a imprensa e deu detalhes. Diz que não tem nada a ver com esse crime, que acabou sendo baleado durante essa troca de tiros e que seria o irmão dele o responsável por atirar em Dona Maria de Lourdes e, por consequência, tirar a vida dessa mulher. O filho dela alvejou o tiro, começou os tiros. Aqui o problema foi nem comigo, foi ele e outro menino, outro rapaz. Você atirou também? Não, nem eu só tava na hora só. Aí o tiro pegou em mim, quando o tiro pegou em mim, meu irmão revidou pra não me matar, que senão eu ia morrer. Quem atirou foi seu irmão? Foi. Meu irmão, ele que já tinha atirado, o filho da irmã, o filho da mulher que atirou. Não revidou? Foi. Seu irmão tá por onde? Por que ele não tá pagando por esse crime? Eu não sei não tenho contato com ele mais não. Quem foi que atirou na mulher? O filho dela mesmo. Por quê? Qual foi o motivo? Porque na hora, o motivo dele foi o problema dele com outro cara. O Jonathan Cabral dos Santos, de 31 anos, agora fica à disposição da Justiça com o cumprimento do mandado de prisão, segue para o IML, faz exame de corpo de delito e, na sequência, vai para o COTEL. Suelen Brainer, Rádio Jornal, Rádio Notícia. Obrigado, Suelen. Apúcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Homem encontrado morto em Rio, no Cabanga. O Hélice Demésio Cesário da Silva, 32 anos de idade. Ele foi encontrado morto na rua General Estilac Leal, no bairro do Cabanga, área central do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, o corpo da vítima foi retirado do rio. Policiais militares do 16º Batalhão foram acionados para a ocorrência e isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil. A polícia não conseguiu precisar como a vítima foi morta, mas o caso está sendo investigado como homicídio. Provavelmente o rapaz foi assassinado por espancamento. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Sérgio Ricardo, e agentes da DEA, Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos feitos pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, o Hélice Demésio Cesário da Silva, 32 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. E atenção! Menina de 4 anos, vítima de bala perdida, morre com um tiro na cabeça. A pequena Chara Heloísa dos Santos Silva, de apenas 4 anos de idade, ela foi morta com a bala perdida no conjunto residencial da Armoim, no município de Barra de Guabiraba, no Agreste Pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, a garotinha estava em casa quando homens armados invadiram a residência e atiraram contra o tio dela, que não foi atingido, mas uma bala perdida atingiu a cabeça da menina, que foi levada para o hospital local, mas não resistiu ao ferimento. O tio conseguiu escapar dos disparos. Policiais da Divisão de Homicídios estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da pequena Chara Heloísa dos Santos Silva, apenas 4 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal.
O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, estará de volta a qualquer momento aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, FM 90.3.